Fala galera, beleza? Eu sou o Tesla e antes de iniciar o vídeo quero que, se você chegou aqui através desse vídeo, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe seu like. Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar a nossa novel de Great Demon King. Capítulo 139. O destino dos demônios originais. Eu tenho um monte de coisas para fazer agora. Receio não ter tempo para gastar com você. Ramshu pensou por um momento e depois respondeu a Lisa. Com relação a Lisa, Ramshu preferia não gostar dela no começo, mas com suas interações posteriores com ela, ele percebeu que Lisa não era uma pessoa vil. Ela era um pouco ingênua demais. Particularmente no final de suas interações, Lisa o protegeu de várias maneiras. Isso tornou difícil para Ramshu manter seu coração de vingança em relação a ela como antes. No entanto, por mais que ele não detestasse Lisa, ele ainda não sentia nada dela. Portanto, quando Lisa fez sua sugestão, Ramshu só conseguiu enganá-la com uma desculpa descuidada. Quando Ramshu falou assim, Lisa permaneceu em silêncio por um momento e depois assentiu. Tudo bem, voltarei para casa amanhã. Espero que você seja mais forte na próxima vez que nos encontrarmos. Lisa estava visivelmente distraída quando disse isso, e sorriu depois que suas palavras terminaram. Ela caminhou de volta para o dormitório das meninas sozinha, suas costas tremendo um pouco quando ela fez isso. Balançando a cabeça e suspirando levemente, Ramshu só retornou ao seu quarto quando viu Lisa desaparecer na distância. Quando ele chegou na frente do dormitório, Ramshu tinha acabado de abrir a porta quando uma espada longa veio em direção ao seu peito. Seu rosto mudou drasticamente, e ele tentou sair da porta sem sequer pensar nisso. No entanto, o movimento da espada era como um raio, já que ela já havia chegado ao peito de Ramshu depois que a luz fria brilhou. O corpo de Ramshu recuando rapidamente inclinou-se para o lado quando ele caiu rapidamente para o lado. Pafit, a espada longa apunhalou profundamente o corpo de Ramshu através das costelas, ferindo naquele instante. O emboscador então rapidamente retirou a espada longa com facilidade. Embora a dor tenha afetado seu corpo, Ramshu não emitiu um som quando a borda do matador de demônios voou para fora da manga direita. Ele perfurou a porta e apunhalou diretamente em direção ao atacante. A aura de combate verde escura explodiu de repente quando a porta se transformou em lascas. Uma figura, com o rosto coberto, apareceu de repente na frente de Ramshu com o acompanhamento de choques metálicos. Com os atuais poderes de visão de Ramshu, toda a ocultação seria basicamente inútil, desde que ele visse uma certa pessoa uma vez. Ramshu não tinha pensado que Clark seria tão assustadoramente obstinado. Ele recuou com toda a pressa quando não tinha descoberto nada na noite passada, mas ele ficou à espera esta noite para fazer um movimento contra Ramshu. Porque ele se sentiu um pouco apologético com relação a Lisa, Ramshu não estava em guarda a essa hora da noite e, portanto, ele tinha sido menos cauteloso. Ele não tinha pensado que Clark iria realmente emboscá-lo e por isso ficou ferido quando a emboscada começou. Como um cavaleiro da terra, a aura de combate de Clark deveria ter sido branca como leite. No entanto, parecia que ele finalmente entendeu que Ramshu não era um alvo fácil depois do fracasso da noite anterior e estava sendo muito mais cuidadoso dessa vez. Esses pensamentos passaram pela mente de Ramshu como um relâmpago. Antes do Clark apenas parcialmente escondido enviar outro golpe em seu caminho, Ramshu olhou para Clark enquanto suas pernas subitamente exerciam poder e ele loucamente recuou para fora, gritando em voz alta: "Assassino!" As costas de Ramshu de repente se depararam com uma parede firme e fria. Quando ele se virou para dar uma olhada, descobriu que havia apenas ar atrás dele. Seu coração imediatamente apertou quando ele entendeu que Clark tinha vindo preparado desta vez. Ramshu concentrou toda a sua atenção depois que Clark apareceu e pôde sentir que não havia mais ninguém por perto.
como um cavaleiro da terra. Para Clark ter montado a magia da água nos arredores, essa parede de gelo resistente significava que ele deveria ter usado um pergaminho caro, que não precisava de mágica como catalisador. Era por isso que ele podia soltar a robusta parede de gelo nos arredores, bloqueando completamente o caminho de fuga de Rancho e todo o som das viagens. De fato, a parede de gelo resistente não se quebrou quando suas costas o atingiram. Rancho viu patentemente um olhar de zombaria através dos olhos de Clark, seu rosto todo tão abafado que apenas seus olhos apareciam. Outra bola de aura de combate verde escura se expandiu, formando a aparência de ondas rolantes e se agitando em direção a Rancho. Sua mente acelerada, a borda do matador de demônios, que acabara de retornar à sua mão, de repente voou como um mágico o infundiu. Dançou com chamas extremamente quentes para contrabalançar a onda de ataques de aura de Clark. Era uma pena que Clark sentisse um poder estranho aparecer de repente quando sentiu o Yuan mágico infundido borda do matador de demônios, na metade de seu ataque. Seus olhos brilharam e Rancho descobriu no ataque da aura de luta, o verde era escuro na frente, mas branco como leite nas costas. Ele nem precisou pensar que Clark estava com medo de falhar quando sentiu o poder desconhecido. Ele finalmente expôs sua força oculta e exibiu totalmente a ferocidade de um cavaleiro da terra. Apesar de seu poder mágico ter sido ilimitado em poder, Rancho treinou por apenas alguns meses. Ele sabia que seria difícil para ele se defender contra esse ataque total. Ele pesou suas opções com extrema velocidade em sua mente, e os 3 demônios originais circulando Clark instantaneamente se fundiram no corpo de Clark e comeram sua essência com abandono imprudente. Ag! O silencioso Clark imediatamente gritou em agonia quando os demônios originais começaram a devorá-lo. A aura de combate branca e leitosa, que ele acabara de liberar, foi parcialmente puxada de volta para seu corpo em uma tentativa de destruir os 3 demônios originais violentos. Soou como o Yuan mágico de Rancho e a aura de combate de Clark finalmente entraram em confronto. Rancho cambaleou para trás, sua mente um pouco tonta. De repente, 3 picadas de dor se refletiram nos nervos de Rancho, e sua mente um tanto nebulosa instantaneamente se dissipou. Ele entendeu que isso significava que os 3 demônios originais já haviam sido destruídos no corpo de Clark. Ele concentrou sua concentração e olhou para Clark, notando que Clark estava olhando para seu corpo com pânico enquanto um fio de sangue lentamente escorria dos cantos de sua boca. Por causa dos 3 demônios originais que comiam sua essência, o corpo de Clark certamente estava machucado também agora. Caso contrário, ele não estaria olhando para si mesmo com olhos tão horrorizados. Afinal, para as pessoas deste mundo, ter uma entidade desconhecida entra em seu corpo e devora sua essência seria algo que eles se lembrariam pelo resto de suas vidas. A borda do matador de demônios, recém-infundido com o Yuan mágico, carregava consigo um ímpeto flamejante quando bateu no fundo da robusta parede de gelo com o Ivo. Um pingo agudo soou quando Rancho avançou para o corredor com um olhar de alegria. Assim como Rancho jogou a cabeça para trás e estava prestes a pedir ajuda, Clark de repente pulou da janela de Rancho e rapidamente fugiu, ao sentir o limite desmoronar. Ele parecia um pouco sujo. Parecia que ele sabia que com o colapso do limite, o plano para matar Rancho desta vez havia falhado. Assim, ele imediatamente decidiu recuar. Abrindo a boca, Rancho não gritou. Dado que Clark tinha ido embora, não havia razão para ele pedir ajuda. Por causa do efeito do isolamento sonoro, embora houvesse uma luta extremamente angustiante no dormitório de Rancho e no corredor, não despertou nenhum dos outros alunos. O coração de Rancho ainda latejava de medo quando ele olhou para a porta quebrada e entrou silenciosamente. Os 3 demônios originais meticulosamente refinados foram destruídos pela aura de luta dentro do corpo de Clark devido à necessidade de contê-lo.
No entanto, foi por causa do efeito dos 3 demônios originais que salvaram a vida de Ramshu. Embora os 3 tivessem sido destruídos, o corpo de Clark também havia sido ferido porque sua essência havia sido devorada pelos demônios originais. Ele teria que descansar para o futuro imediato e seria difícil preparar um segundo ataque. Está tudo bem, o novo substituirá o antigo. Parece que posso começar a refinar um nível ainda mais alto dos demônios Yin. Quando eu chegar ao estágio do verdadeiro demônio e trazer os zumbis de elite demônios Yin, será a sua sentença de morte. Então Clark. Ramshu murmurou para si mesmo. No dia seguinte, de manhã, Lavriense procurou Ramshu de acordo com o acordo, e os dois sentaram-se no quarto de Ramshu. Clark veio ontem à noite, eu quase não consegui te ver novamente. A porta ainda estava quebrada e havia traços visíveis de uma briga ao redor. Ramshu não escondeu nada e falou francamente para Lavriense. Dando início ao choque, Lavriense ficou surpreso. Tão cedo? Assentindo, Ramshu disse novamente. Sim, também não achei que isso aconteceria. No entanto, o corpo de Clark também foi ferido e eu não acho que ele fará outra tentativa em breve. Você não precisa se preocupar com nada. Você machucou Clark. Lavriense olhou para Ramshu com descrença ao perguntar em choque. Sim, mas se você acha que isso significa que minha força é maior que a de Clark, você estaria totalmente errado. Eu o machuquei por um acaso, e se não fosse por eu fugir a tempo, eu definitivamente teria sido morto por ele. Essa pessoa é realmente difícil de se livrar. O rosto de Ramshu era grave enquanto ele falava baixo. Mesmo sem o lembrete de Ramshu, Lavriense sabia de quão espinhoso Clark era, dado sua familiaridade com o último. Embora Ramshu não tenha falado sobre como a batalha se desenrolou na noite passada, Lavriense poderia dizer por suas expressões que deve ter sido realmente muito aquecido. Não importa quais métodos ele usou, que Ramshu poderia ferir Clark significava que Ramshu também não era um homem simples. Assim, quando ouviu as palavras de Ramshu, a opinião de Lavriense sobre Ramshu levantou mais alguns pontos. Com meu entendimento de Clark, será difícil para nós encontrá-lo agora que ele está ferido. Ele deve ter retornado a um lugar seguro para descansar e se recuperar. Nosso plano para matá-lo só pode ser adiado. Lavriense pensou brevemente e falou devagar. Tudo bem, eu tenho que cuidar de alguns assuntos também. Vamos encerrar as coisas aqui por hoje e eu vou encontrar você depois de mais 10 dias. Nós vamos conversar então. Lavriense também assentiu em concordância depois que Ramshu falou, depois olhou para ele profundamente antes de se despedir. Ramshu também avançou cautelosamente para as montanhas nos fundos, planejando iniciar o zumbi da elite da Terra primeiro no cemitério da morte e depois terminar o assunto com os trolls da floresta. E assim termina o capítulo 139, espero que todos tenham gostado, muito obrigado a todos. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até o próximo vídeo galera, valeu, e fui!